Eu convido a todos, aqueles que têm o livro, claro, página 118, Fases do Desenvolvimento. De forma bastante sucinta, serão apresentadas as características do desenvolvimento infantil, a fim de que o conselheiro tenha um conhecimento básico e possa, a partir disso, aprofundar seus estudos. E até aconselho que procurem mais literaturas, quer teológicas, quer científicas, do desenvolvimento infantil. Com isso ajudará pais e ajudará, evidentemente, crianças no âmbito e no platô de aconselhamento. Vida intrauterina. Ocorre desde o momento da fecundação até o parto, inicialmente da semana 0 à segunda. Tem-se o ovo, ou zigoto, da terceira à oitava semana, o embrião, e da terceira semana ao nono mês, o feto, propriamente dito. Acerca da fase germinal, o erudito Lopes, ele esclarece o seguinte: após a concepção, ocorre um processo de divisão celular chamado na biologia de mitose. A fecundação acontece na trompa de Falópio. O óvulo inicia a sua jornada até o útero, onde será implantado. Nesse percurso, o óvulo fertilizado começa a se dividir, formando duas células. E em seguida, essas células se subdividem, formando 4 células. As 4 se subdividem, formando 8 células. E assim sucessivamente. Olha o processo extraordinário. Após aproximadamente 3 dias, existem muitas dezenas de células que formam uma massa com o tamanho aproximado de uma cabeça de alfinete. Olha só. Com o estabelecimento do zigoto na parede do útero, 2 semanas após a concepção, completa-se a fase germinal e inicia-se a fase que a gente chama de fase embrionária. Então, a maneira como a vida nasce é realmente extraordinária. O doador da vida, no caso Deus, é detalhista e perfeito em suas ações. Na fase embrionária, que ocorre quando o zigoto é implantado no útero, há um processo rápido de desenvolvimento, onde 3 elementos são fundamentais: a placenta, o cordão umbilical e o líquido amniótico. A partir do 3º mês, o embrião forma-se feto e continua se desenvolvendo até o 9º mês, quando a mãe dará à luz. Tudo que já for iniciado passa a ser aprimorado, melhorando, no caso, crescimento do cabelo, aparência mais humana, sistema nervoso, sistema circulatório, estão prontos para a vida, dentre outros sistemas, digamos, né? A Bíblia trata desse período muito importante através de textos clássicos, por exemplo, o belíssimo Salmo 139, em particular, o verso 15 e o verso 16, que diz: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim. Eclesiastes 11, verso 5, diz assim: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então, somente um Deus grandioso pode executar tamanha perfeição com tamanha complexidade. É algo extraordinário ver o surgimento de uma vida a partir de uma célula, com toda a potencialidade que trará ao mundo um ser humano com corpo, alma e espírito. O homem não pode ser jamais produto do acaso ou obra da evolução. O homem é produto da mão de Deus.
Traumas do nascimento, página 119. Quando a mãe está pronta para dar à luz, ocorrem 3 movimentos importantes. A dilatação, quando o cervix é aberto para que a criança saia. A saída ou expulsão do bebê, propriamente dita, e a liberação da placenta, quando o cordão umbilical é cortado e a vida inicia fora do útero materno. O cordão umbilical dava vida intrauterina. Quando ele é cortado, ele vai ter que ter vida fora do útero, evidentemente. Porém, no nascimento, podem ocorrer alguns traumas, afetando o recém-nascido, como no caso da inóxia, que é a falta de oxigênio no organismo ou quantidade inferior dele, que pode evoluir para encefalopatia hipóxito-isquêmica, podendo levar à morte. Outro trauma diz respeito ao nascimento prematuro da criança, quando seu desenvolvimento pode ficar comprometido, especialmente o desenvolvimento cognitivo. Características da infância. De forma bem sucinta também, vamos apresentar aqui algumas características da infância, a fim de que todos nós aqui compreendamos como ocorre o processo de desenvolvimento humano. E com isso, evidentemente, pegando desde o nascimento, vai nos auxiliar na questão do aconselhamento. A primeira infância, de 0 a 2 anos. A segunda infância é o período que se estende de 2 anos e meio aos 6 anos e meio. Terceira infância, página 121. A terceira infância é o período que se estende dos 6 aos 12 anos. Aqui a criança terá desenvolvido o raciocínio figurado, a noção de tempo, e entrará no processo conhecido como puberdade. É nesse período. É um período de grandes transformações em todas as áreas da vida da criança. Transformação física, transformação espiritual, transformação emocional, transformação cognitiva e, evidentemente, transformação moral. É nesse período, o período da puberdade ou da terceira infância. A aprendizagem da criança. Para se falar de aprendizagem infantil, serão apresentados 2 importantes teóricos do desenvolvimento humano, que são Jean Piaget e Levi Vygotsky. São 2 nomes bem complicados que está no seu livro. Decore esses nomes, inclusive. Então, Jean Piaget viveu entre 1896 e 1980. É chamado de pai da teoria psicogenética do desenvolvimento cognitivo, pois em suas pesquisas contribuiu de maneira significativa para o desenvolvimento, como funciona a mente e a cognição infantil. Aqui tem toda a explicação desse sentido, desses fatos, dessas teorias de Piaget, que eu acho muito interessante vocês analisarem, página 122, página 123, onde vai falar do estágio sensório-motor, o estágio pré-operatório, estágio operacional concreto, estágio operacional formal. Vai falar também da teoria sociocultural, é muito importante vocês analisarem, que vai auxiliar profundamente no âmbito do aconselhamento. E, finalmente, aqui na página 124, uma questão para nossa reflexão. É sempre uma provocação, claro. Por que é importante priorizar o cuidado com as crianças nos dias atuais? Isso é de suma importância por tudo que a gente está vendo. E esse cuidado deve ter um desvelo e uma vigilância total acerca dos nossos pequenos dentro da igreja, ou fora até inclusive. Capítulo 3 é compreendendo o desenvolvimento na adolescência. A adolescência é um período de muitos desafios. Você que está neste exato momento lendo esse conteúdo no livro ou me vendo aqui pelo vídeo, você passou pela adolescência, claro, ou quem sabe está passando por ela, portanto, sabe bem como é.
Em linhas gerais, é um período de profundas transformações físicas, cognitivas e mentais, que marca a ruptura com a infância, está rompendo com a infância e inaugurando o caminho que ruma para a vida adulta. Então aqui a gente vai apresentar a adolescência e suas características. E afinal, o que é a adolescência então? Bom, não são poucos os pais que procuram orientação porque não estão sabendo lidar com seus filhos adolescentes. É aí que vai entrar você, conselheiro. Há os que se culpam perguntando até mesmo o que fizeram ou onde erraram porque os filhos estão diferentes, rebeldes e afastados. Aquela criança que não saía de perto dos pais agora parece querer distância deles. Não quer sair mais junto, sente vergonha de chegar na escola acompanhado dos pais. Evita abraçá-los, beijá-los, dentre tantos outros comportamentos que até então eram comuns, traços de adolescência. Eu acho que você que é pai de adolescente está sabendo exatamente do que é que eu estou falando e o que é que você está passando. Quando tudo isso acontece, pode-se ter uma certeza: a adolescência chegou. Esse período, que geralmente se estende dos 12 aos 18 anos, dependendo até 20 anos, tá? É permeado por variados desafios. Mas afinal, o que é a adolescência? Então, definir a adolescência não é algo tão simples e consensual entre os autores da área, mas segundo Papalia, Odds e Felden, que são eruditos na área de literatura e na área de aconselhamento e até psicológica de adolescência, dizem o seguinte: nas sociedades industriais modernas, a passagem para a vida adulta geralmente é menos abrupta e menos claramente marcada. Ao contrário disso, essas sociedades reconhecem um longo período de transição conhecido como adolescência, uma transição no desenvolvimento entre a infância e a vida adulta, que envolve grandes mudanças físicas, cognitivas e psicossociais interrelacionadas. Características de adolescente. Eu peço a sua total atenção, página 126, características de adolescência, 12 a 14 anos. Leia tudo que está aqui na página 127. Quero que você faça isso com total atenção, você que tem a matéria em mãos. Página 128, características de adolescência de 14 a 16. Página 129, outras características de 16 a 18 e por aí vai. O conselheiro e a adolescência. Página 130. Certamente o conselheiro se deparará com inúmeras demandas ligadas à adolescência. Sejam demandas trazidas pelos pais que não estão sabendo lidar com essa fase. Sejam demandas trazidas pela liderança de adolescentes da igreja ou até mesmo demandas trazidas pelos próprios adolescentes que não estão conseguindo lidar com seus conflitos, dores, crises, angústias e dilemas. E parece que para o adolescente é tudo superlativizado. É tudo maior na vida dele nesse sentido, principalmente nessa área emocional. Então, inicialmente, é importante que o conselheiro seja de fato uma pessoa que ora pelos adolescentes e por seus pais. A oração é fundamental e essencial. Em seguida, todo o conselho ou orientação deve estar respaldado nas Escrituras, na Palavra de Deus, sendo que é imprescindível que ele conheça como se dá o desenvolvimento humano nessa fase. Se ele está passando por transformações, como nós já falamos, cognitiva, espiritual, moral, física, as crises vão aparecer. Então, é necessário que você, conselheiro, tenha consciência plena de que você está lidando com uma pessoa que está passando por várias mudanças. E aqui eu vou chamar de mudanças internas e mudanças externas. O caso não é tão fácil assim como a gente pensa. Finalmente, na página 131, uma outra questão para nossa reflexão que diz: em sua opinião, quais são os grandes desafios que o adolescente enfrenta no mundo moderno?
E não são poucos, são vários desafios e, evidentemente, o conselheiro, os pais desse adolescente são convidados a reboque para participarem e ajudarem os adolescentes, evidentemente, nesses grandes desafios que os mesmos estão passando.